conhecer a história da cocada? Não, gente, eu não tô falando do doce feito de coco, mas sim dessa doce cadelinha que foi resgatada na rua pela Luciana Marins, uma protetora independente. Ela gosta muito, gosta demais de ter amiguinho, ela brinca o tempo todo. Ela é muito inteligente, ela observa demais as coisas, mas também ela tem os momentos dela de fazer arte. Por exemplo, se eu chamasse a atenção da cocada por algum motivo, ela ia lá, fazia xixi em todas as caminhas dos amiguinhos, não fazia na caminha dela. Já deu para perceber que ela é danadinha, não é mesmo? Mas além disso tudo, muito querida e também carinhosa. Não é à toa que foi adotada por uma família linda. Recentemente, eu e meu namorado, a gente adotou a Cocada, uma vira-latinha de 1 ano, e a gente está no processo de adaptação dela lá em casa. O que acontece é que ela é muito apegada a gente, e ela sofre muito quando a gente sai. Além disso, quando a gente está lá em casa e a gente abre a porta, ela já sai correndo para querer passear. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu já ouvi ela ali. Já tá latindo. Na hora que a gente vai sair de casa, é o maior problema, porque ela chora muito, ela late, ela arranha a porta, então gera um sofrimento para ela, né? E para os nossos vizinhos também, porque é muito barulho, né? Você já falou que ela foi abandonada anteriormente e já é uma cachorra adulta, né? Diferente de um filhote, que ele ainda está conhecendo o mundo, o adulto ele já tem algumas vivências. E é importante que tanto o cachorro filhote quanto o adulto, quando a gente traz para dentro de casa, ele inicia um processo de adaptação. Mas o cachorro ele não entende, então ele começa a viver uma situação de estresse muito grande, porque ele está com pessoas desconhecidas, num lugar desconhecido, e você tem até o Juca, que é um outro cachorrinho. Então essa mesma adaptação que ela vive, o Juca também vive. Então os dois estão se adaptando ao mesmo tempo e leva um tempo, em torno de 2 meses. Se a gente conseguir que nesses 2 meses a rotina dela seja tranquila, é o tempo que ela vai assimilar o dia a dia, o horário de passear, a hora que você chega e também associar aqui como a nova casa dela. Neste período de adaptação, é normal que o cão se sinta ansioso ao se afastar do dono. Olha o que aconteceu com a porta da Giovana. A gente teve que se ausentar no domingo pela manhã, e aí sabe como é, né? Domingo de manhã, a Cocada começou a chorar muito alto e latir, até arranhar a porta. E aí a gente teve realmente um problema com os nossos vizinhos. É importante a gente entender que isso não é uma coisa que o cachorro faz por ele ser mal criado ou de propósito. O cachorro ele entra num processo fisiológico de desespero, de sobrevivência. Não é um medo racional, ele não processa. É como se fosse uma pessoa com pânico de altura, com pânico de barata. Então nessa situação, brigar com o cachorro não resolve e pior, atrapalha. E o que fazer para que o barulho incomode menos os vizinhos? Temos alguns artefatos, né? A gente pode comprar um Veda Fresta, que parece uma minhoca de pano que as pessoas colocam lá embaixo. Isso ajuda a isolar os barulhos, né? Ficaria aqui embaixo, vedando essa fresta. E existe também um Veda Fresta adesivo, que ele fica nessas outras bordas da porta. Né? Isso faz com que os sons daqui de dentro não cheguem com tanta intensidade lá fora e também filtra os sons lá de fora. Ou seja, o cachorro ele não vai ficar aqui na porta prestando tanta atenção. É bacana que o cachorro não tenha acesso a ficar olhando lá fora. Senão ele vai ficar olhando, vai ver outros cães, vai estimular o latido, vai ver pessoas parecidas com vocês e vão latir. E o mais importante, Giovana, é ter uma rotina previsível. Como ela está chegando agora e ela não entende nada, ela tem desespero em estar sozinha, a gente tem que ter uma rotina com horários religiosos, igual a gente toma o nosso banho, almoça, ela tem que ter os horários do passeio para que seja previsível. E depois de 1 mês ou 2, ela vai se sentir em casa, então ela vai sofrer menos ficando sozinha. Nesse momento, se você precisar mesmo deixá-la sozinha, o ideal é que você tenha alguma alternativa. Por exemplo, vou precisar sair. De preferência, vá para algum lugar que você possa levá-la.
ou se tiver um vizinho ou uma amiga que você possa deixá-la lá, isso ajuda muito, porque quanto mais sozinha ela fica nesse período de adaptação, mais esse trauma se consolida. Além dessas questões, é necessário preparar o ambiente da casa para quando se pega um animal. Ainda mais no caso da Giovana e do Renato, que já tinham um outro cachorro em casa. Ele não sabe se a cocada vai ficar aqui só por uma semana ou não, ou se vai morar, então ele também está se adaptando. Por isso que é importante a gente evitar os embates, então você pode deixá-los dormirem separados, e aí com o tempo e com o tempo a cada 4 dias, você vai aproximando a caminha em direção ao quarto, né? Em vez da gente já forçar essa convivência agora, vocês vão ter que se dar bem, que agora vocês são irmãos, a gente vai devagarinho, respeitando esse tempo deles entenderem que agora eles são da mesma família. O Juca, ele é um macho, né? Então ele tentou montar aqui nela e eu já intervi. Porque se esse comportamento começar a acontecer sempre, vai virar um hábito e depois a nossa amiga vai ter que se defender dessa situação. Como que o cachorro se defende? Rosnando e mordendo. Então uma opção pode ser criar um local, um sofá ou uma cama, onde só ela possa ter acesso. Ele nunca vai poder subir. E aí, se ela quiser brincar, ela fica lá no chão com ele. Chegou a hora dessa princesa passear. E não é que a danadinha tenta se soltar da coleira? A minha orientação é sim a coleira de pescoço, de preferência aquela de couro que tenha buraco. Se for de tecido, às vezes ela folga com o tempo, então você tem sempre que supervisionar. Sempre que você for colocar essa coleira, você coloca o seu dedinho e vê se ela está justa. Se ela estiver justa ali de só entrar um dedo mais ou menos, o cachorro não consegue sair. Essa guia, eu sugeriria que ela tivesse o dobro do tamanho, porque o Renato falou que ela puxa. Com uma guia dessa, é muito fácil ela puxar, ela não tem muita liberdade. Se eu tiver uma guia que seja 2 vezes desse tamanho, ela consegue investigar um pouco mais, sem sair me puxando por aí. Durante a reportagem, mostramos para vocês alguns desafios de se adotar um cão adulto. Mas não se esqueça, existem também diversas vantagens. Os animais adultos se adaptam sim à rotina de uma nova família. Eu, inclusive, ouso dizer que eles aprendem até mais rápido do que os filhotes, justamente por serem mais maduros e também mais resilientes. Na verdade, a gente queria uma companhia pro Juca, né? E foi a melhor coisa que a gente fez, sabe? O Juca é um cachorro muito mais feliz depois que a cocada chegou.